Já estamos começando direto o Pan News em Revista, primeira edição, 9 de outubro. Começa o Pan News em Revista e hoje nós vamos falar sobre a lei sancionada pelo governador Eumano de Freitas de incentivo à inovação e pesquisa científica e tecnológica no estado. Daqui a pouco temos entrevista ao vivo aqui nos estúdios com a secretária da Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Sandra Monteiro. O nosso Pan News em Revista, primeira edição, começa a partir de agora com a primeira rodada de destaques. Tudo o que você precisa saber. Opinião, economia, internacional, esportes, política, entretenimento. Pan News em Revista. O governo do Ceará realizou nesta terça-feira a instalação dos marcos de demarcação física da terra indígena Pitaguari, localizada entre os municípios de Maracanaú e Pacatuba. Essa demarcação assegura que legalmente o território pertence aos Pitaguari e os protege legalmente contra poceiros. Essa é a terceira das 4 terras indígenas cearenses contempladas pelo Acordo de Cooperação Técnica assinado em novembro de 2023. O acordo foi assinado pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário IDACE e também pela Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará. O número de queimadas no estado cresceu 112% no mês de setembro. O levantamento foi divulgado pela empresa Enel e levou em consideração o comparativo com o mês de agosto. O número pode estar relacionado ao aumento das temperaturas e à continuidade dos ventos. Os registros foram obtidos através do Sistema de Monitoramento e Alerta da Enel e também mostram que neste ano mais de 11 mil queimadas foram contabilizadas no Ceará até agora. Ainda segundo os números, as macro-regiões mais afetadas foram Cariri, Centro-Sul e a Grande Fortaleza. Um homem foi preso em flagrante acusado de matar o enteado adolescente e ferir a companheira no bairro Genipabu, em Caucaia, região metropolitana da capital. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 29 anos lesionou a companheira de 35 e o enteado de 14. As vítimas foram socorridas, mas o adolescente não resistiu e foi a óbito. De posse das informações, equipes da Delegacia Metropolitana de Caucaia começaram as apurações e localizaram um homem autuado pelos crimes de homicídio e tentativa de feminicídio. O suspeito foi colocado à disposição da Justiça. 10 horas e 2 minutos. Jovem Pan News. Trânsito. Vamos saber como é que está o trânsito nesse finalzinho de manhã de quarta-feira, dia 9 de outubro, na capital cearense. Trânsito está movimentado na Padre Antônio Thomaz, depois do túnel Dr. Juraci Vieira de Magalhães. O congestionamento está começando depois do cruzamento com a Monsenhor Catão, no sentido para quem está indo para Vigílio Távora. Repetindo, trânsito parado e bastante intenso na Padre Antônio Thomaz, depois do cruzamento da Monsenhor Catão, cruza a Coronel Jucá e fica um pouco mais tranquilo depois da Senador Vigílio Távora. O motorista passa a informação de que há uma colisão agora na Avenida Desembargador Moreira, no sentido para quem vai à praia, antes do cruzamento com a Rua Eduardo Garcia. Essa colisão está deixando o trânsito complicado depois do cruzamento com a Padre Antônio Thomaz e segue com uma extensa fila de congestionamento até as proximidades da Rua Maria Tomásia, o cruzamento da Maria Tomásia. Cruza a Avenida Santos Dumont e fica um pouco mais tranquilo, quase chegando nas proximidades da Praça Portugal. A Barbosa de Freitas também está com trânsito intenso antes do cruzamento com a Padre Antônio Thomaz. Entre a Padre Antônio Thomaz e a Maria Tomásia, o trânsito está complicado na Rua Barbosa de Freitas. O nosso número é o 98111-3787. Repetindo, 98111-3787. 10 horas e 4 minutos. Jovem Pan News. O governador Eumano de Freitas sancionou a lei que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica aqui no Ceará. Com essa nova lei, fica instituído o Sistema de Inovação do Ceará, com a finalidade de promover a inovação, a ciência e a tecnologia como instrumento de implementação da Estratégia de Desenvolvimento Econômico e Sustentável.
Mas quem vai explicar para nós, didaticamente, o que significa essa nova lei sancionada pelo governador Eumano de Freitas é a secretária Sandra Monteiro, titular da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, que está conosco ao vivo aqui nos estúdios. Secretária, primeiro, bom dia, seja bem-vinda à Jovem Pan News, é um prazer recebê-la. Obrigada, e é sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan, que auxilia nessa divulgação das entregas, das oportunidades que o povo cearense pode fazer uso e, é claro, e avançar, principalmente em educação superior, educação básica, que é o que mobiliza a pessoa a mudar, né, sua vida, a melhorar sua vida. Secretária, vamos explicar para o nosso ouvinte o que é esse sistema de inovação do Ceará e qual a importância dessa lei que foi sancionada agora no dia 7 pelo governador Eumano. Primeiro dizer que é um momento muito feliz, a sanção dessa lei, e isso não seria possível sem a contribuição de vários atores do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação do Estado. Quem são esses atores? São pesquisadores de universidades, são gestores dessa universidade, são também gestores de instituições como a Fiocruz, a Embrapa, o Ceará tem 2 Embrapas, né? Isso é um marco aqui, inclusive para o país. Nós temos também envolvimento do setor público, né, e do setor privado também, que trabalha com a parte de produção e desenvolvimento de produtos tecnológicos. Nesse sentido, desde 2004, o governo federal começou com a atualização desse marco legal em inovação e os estados foram ajustando os seus marcos legais, as suas legislações a esse marco federal. Para o Ceará, a gente fez, inclusive, consulta pública, né, para agregar ainda mais sugestões e trazer para essa ambiência, que já é rica no Ceará. É uma ambiência. Nós temos programas governamentais para criação de startups, temos estímulo de editais da nossa vinculada FUNCAP para empresas que estão nascendo, que querem se consolidar. Temos nas universidades um arcabouço de laboratórios que trabalham, é claro, produtos e processos para dentro das instituições, mas com foco de sair dessa bancada para o campo, para o mercado de trabalho. Nesse sentido, existem pesquisadores e servidores públicos que trabalham com pesquisa e inovação e também existem pesquisadores independentes que não estão ligados nem à universidade, nem a outra instituição, vamos dizer, pública que seja de ensino. O marco legal, e aí a lei da inovação, que foi aprovada por unanimidade, isso é muito bom, foi aprovada na Alesse por unanimidade pelos deputados e deputadas, aí eu quero deixar aqui o meu agradecimento, parte da compreensão de como isso é importante para a entrega de produtos e processos dentro desse ecossistema, dessa ambiência que fervilha. Temos aí 2 áreas muito importantes para avançar na ciência, tecnologia e inovação, que é a área de energias renováveis e a área de inteligência artificial. Então, as tecnologias da informação e comunicação, ela tem sido um fator impulsionador, né, para a empregabilidade, inclusive de jovens, né, que trabalham com, vamos dizer, com games, trabalham... É outro produto, né, mas atende todas essas faixas etárias. E também perpassa por outras secretarias, além da nossa CSTES, SEDUC, a SDE, Secretaria do Trabalho. Passa também por estímulos fiscais, incentivos fiscais, para que essas empresas possam evoluir seu produto ou possam se fixar, né, em centros de inovação ou articular com outros. Temos aqui a Embrapi, com o IFCE, e trazer também empresas para aqui, né, para o nosso estado, que tenham como foco aí o avanço na tecnologia. E aí a gente pensa também no ITA, né, na nova sede do ITA aqui no Ceará, que traz também esse arcabouço de inovação tecnológica. Secretária, só para esclarecer um pouco mais para quem está nos ouvindo, esse novo sistema de informação do Ceará, ele serve para quebrar ou diminuir todo o gargalho de dificuldade que tenha existido até então
para toda essa cadeia de pesquisadores, de empresas, da própria academia. É exatamente isso que vai servir, ou seja, então é um verdadeiro divisor de águas na inovação e tecnologia do estado do Ceará. É assim? Sim, sim. E você está certo, é um divisor de águas, mas é um divisor de águas de avanço, né? E esse avanço melhora o fluxo, inclusive, entre a produção de um produto tecnológico, de um processo, a entrega dele para o mercado de trabalho e facilita programas que já criam essas facilidades que anteriormente teriam alguma dificuldade para se implantar ou ser entregue à população. Então, isso facilita do ponto de vista tecnológico, fiscal e também de retenção de talentos aqui no Ceará. Empresas, por exemplo, de base tecnológica que até então tinham uma certa dificuldade de se desenvolverem, então agora com esse novo sistema as portas estão abertas, é isso? Sim, já havia um estímulo, né, por vários editais de aceleração dessas empresas. Alguns programas, por exemplo, da CSTES, que trabalham em parceria por exemplo, com a SEDUC, né, estimulando a cultura de empreendedorismo já no ensino médio, né, ensino médio profissionalizante, também avança. E algumas dessas startups dos programas, tanto de prototipagem como o Criar-se, como Corredores Digitais, eles saem no nível de maturidade pequena, mas avançam para outras aceleradoras que existem no Estado. E, a partir daí, a lei vai permitir que os seus produtos e o avanço dessas startups, elas possam acontecer de uma maneira mais coesa, mais forte, e que favoreça a empregabilidade. Se você ligou o rádio agora ou está nos acompanhando pela nossa transmissão no YouTube, no canal Jovem Pan News Fortaleza, estamos recebendo aqui nos estúdios a secretária Sandra Monteiro, titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, e já abrimos essa conversa falando sobre a nova lei que foi sancionada pelo governador Eumano de Freitas, instituindo o Sistema de Inovação do Ceará. Secretária, quais os próximos passos agora para a implementação efetiva desse SIC, né, que é o Sistema de Inovação do Ceará? Muito importante essa pergunta, porque traz a novidade também, que foi há pouco, né, convocada pelo governador, que é o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia. A exemplo do que aconteceu com a reativação do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o nosso estadual traz para o debate, no Conselho, desta lei, das possibilidades que podem avançar de uma maneira integrada. E nesse Conselho temos membros como setoriais do Governo do Estado, SEDUC, Casa Civil, SDS, Secretaria do Trabalho, e temos ICTs como Embrapa, Fiocruz, e temos o setor empresarial, que compreende como se dá a formação, se dá a aquisição de produtos, mas compreende também como o mercado precisa e necessita em determinadas áreas de uma produção tecnológica. Então, a partir daí, eu creio que essa próxima reunião, as conexões, elas vão ficar mais coesas. E, inclusive, a gente já pensa assim, como reformular cursos que já existem em sua estrutura curricular para avançar nessa área, principalmente de empreendedorismo e inovação. Secretária, nas viagens que a secretária faz pelo interior do estado, visitando escolas, instituições, o que é que a senhora sente da juventude com relação a esse assunto de tecnologia e de inovação? Há um interesse da juventude cearense no assunto? Como é que a senhora tem sentido esse diálogo, não só conversando com os alunos, mas com os professores? O que é que eles passam para a senhora nesse momento? A secretaria ela tem 2 eixos importantes nesse sentido. O primeiro eixo é com relação à educação superior. Então, as visitas geralmente acontecem nas FATECs, nas faculdades tecnológicas, e também na rede de ensino superior das universidades. O outro eixo é qualificação profissional. Então, o que é que a gente imagina? Que ao chegar lá, nós vamos ouvir o que se tem de demanda e o que se tem de demanda da juventude. Se tem esse apelo de que mais cursos cheguem, e geralmente na área de tecnologia da informação,
Para isso, o governo do estado tem avançado para interiorizar, e aí nas outras macro-regiões, mas aqui em Fortaleza nós temos avançado nos bairros. E uma área que estamos tendo uma atenção maior é com relação a negócios que podem ser desenvolvidos a partir dessa qualificação. Quando a gente pensa em qualificação de jovem, profissionalização, a gente pensa numa demanda primordial, mas ele pode se tornar um empreendedor. Aquele grupo de estudantes, eles pensam já, enquanto grupo, numa proposta de um produto que responda, às vezes, até uma... Eu achei interessante um dia que eles disseram assim, professor, a gente pegou uma ideia dos ar-condicionados, da água de ar-condicionado que sai aqui da nossa escola, e perdia, evaporava e caía no chão. Eles conseguiram propor para a escola que fosse canalizado essa água, por exemplo, e usado para lavagem de piso, para aguar as plantas. Então, nem sempre a inovação ela é um produto palpável, é um processo. E esses jovens têm uma avidez para contribuir para esse avanço. Então, temos aí avanços que eles falam de inserção, por exemplo, na biotecnologia, dependendo da área que esteja visitada. Por exemplo, na área ali leste, você tem também uma biotecnologia para produtos agrícolas. Então, eles pensam também em um motor, por exemplo, que ele tem uma placa fotovoltaica na forma de girassol, que ele gira para aproveitar melhor o sol. E isso vem de jovens do interior, como também de aproveitar as plantas, o bagaço de coco, por exemplo, para formar um biofilme aí que capte melhor mosquitos da dengue. Então, eles têm essas ideias para além do computador, para além das TICs. As TICs permeia tudo isso. Eu fiz esse questionamento porque já estão abertas as inscrições para o Ceará Faz Ciência, que é um concurso estadual direcionado para alunos e professores das escolas públicas. Um projeto que foi criado desde 2012, secretária. Eu queria que a senhora falasse agora o que é esse Ceará Faz Ciência, que além do Ceará Faz Ciência, a gente vai falar também sobre outra novidade com relação a essa questão outro concurso que está sendo desenvolvido agora pelo governo do estado. Aliás, o Ceará Faz Ciência desde 2012, daqui a pouco a senhora vai falar sobre outra novidade também, não é isso? Primeiro, isso. O Ceará Faz Ciência. O Ceará Faz Ciência, realmente, ele já existe há mais de uma década. Foi iniciado numa parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e como um projeto inicial que atingiu primeiro 5 cidades, depois se espalhou para as 14 macro-regiões. E tem estimulado a cultura do saber científico, da produção científica. O que é isso? O estudante que estiver entre o 6º e o 9º ano do ensino fundamental e 1º e 2º ano do ensino médio profissionalizante pode submeter trabalhos. Que trabalhos são esses? Trabalhos que acompanham a proposta que a cada ano tem um tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Esse ano, a proposta é com o tema biomas, né? E aí saberes, tecnologias, biodiversidade, e nada mais atraente para o que eu acabei de falar, de se fazer trabalhos. Se não é necessário para que haja esse rigor científico, que tenha um orientador, que é um professor, e em torno de 2 alunos que formem a equipe e façam uma proposta. Essa proposta não é de um trabalho muito longe da sua realidade, ao contrário, é trazendo respostas para aquele problema da sua localidade. E aí podem ser trabalhos de geografia, física, química, biologia. E dentre desses temas, né, que podem ser propostos, vão ser selecionados 20 trabalhos do ensino fundamental e 20 trabalhos do ensino médio, que virão participar aqui da Feira do Conhecimento, que vai acontecer de 21 a 23 de novembro no Centro de Eventos. E nós temos recebido cada vez mais resumos, e aí cada um e cada uma que tiver interesse, tragam o seu produto, a sua ideia inovadora.
E essa ideia pode vir a partir de sua inscrição, que é gratuita, no site da CSTS, www.sct.ce.gov.br ou pelas nossas redes, né? O @CSTS. Lá tem um link, Ceará Faz Ciência. Ao clicar, você vai preencher um formulário expondo a sua ideia, entre 30 a 40 linhas, e gravar um vídeo. Esse vídeo não pode passar de 3 minutos, porque vocês têm que ser criativos também em mostrar para quem vai assistir, quem vai julgar seu trabalho, a importância dele, dizer que foi feito de uma forma segura, né? Vai ter que atender esses critérios, e aí aguardar até 8 de novembro para ser selecionado. E aí pode ser física, biologia, química, matemática, não é isso? Matemática, e existe assim, nós estamos estimulando, inclusive com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, até 2030, a agenda da ONU, que avance também a participação de meninas e mulheres na área de exatas, que ainda é pequena, né? E isso a gente pede que as meninas se inspirem também, que seus colegas também participem dessa mostra. Só para deixar claro, a inscrição vai até o dia 31 de outubro. Inscrição até dia 31 de outubro no nosso site e de forma gratuita. Secretária, vamos falar agora sobre o Salão do Inventor Cearense, outro concurso agora destinado à divulgação de projetos inovadores, de inventores aqui do Ceará. Como é que foi desenvolvida essa ideia do Salão do Inventor Cearense? O Salão do Inventor Cearense leva o nome do pesquisador Expedito Parente, um pesquisador que inclusive, avançou muito de uma das nossas vinculadas, que é o NUTEC, e ele trouxe já um pensamento da biotecnologia, aí já quase 2 décadas atrás. E o Salão do Inventor Cearense, ele se propõe a receber ideias inovadoras, invenções que podem vir da bancada de um laboratório, mas eles podem e devem vir também do campo, né? Do campo, pode ser da agricultura, pode ser do comércio, uma ideia inovadora. Então, a invenção, ela não é só alocada nas universidades. A gente quer que as pessoas participem. E aí, às vezes, é uma invenção que um agricultor fez para uma adaptação, né, de um arado, uma adaptação de um moedor. Então, é uma inovação, é um processo, a forma como você trata isso. O Salão do Inventor, ele vai também ter inscrições abertas até o dia 31 de outubro. E a resposta, né, para os melhores também para apresentar, virão também ser divulgadas no dia 8 de novembro. Existem alguns exemplos que eu gostaria de trazer aqui, que eu acho importante. Na época da pandemia, nós tivemos aí tivemos crise, mas tivemos nessa crise oportunidades. E uma das demandas que nós tivemos muito claras para o tratamento da saúde foi a limitação de leitos e de equipamentos, principalmente de equipamentos de ventilação, de respiração mecânica. E o Elmo, o capacete Elmo, que foi uma invenção cearense, ele partiu do Salão do Inventor. Depois se agregou ao trabalho das universidades, dos ICTs, teve estímulo também de editais da FUNCAP. E aí eu volto, isso também é importante, ao primeiro ponto que nós falamos, com relação à lei, né, da inovação, o quanto fortalece essa entrega de produtos que respondem a uma demanda social. E é isso que a gente quer, que esses inventores, vocês inventores, se inscrevam gratuitamente no site da CSTS. Eu vou novamente repetir, www.sct.ce.gov.br. Clica lá no link, faz ali um resumo do que você está entregando, porque é a justificativa. Eu tenho um problema que eu vendo água de coco, mas sobra muito coco. O que fazer com esse lixo, né? Sim. Esse lixo, ele é também muito valioso. Então, pode usar o resíduo para fazer
cama vamos dizer, de animais silvestres para absorver ali. Eu tenho também a criação de aves e tenho esterco. O que é que eu vou fazer com esse esterco? Bem amplo. E aí a gente tem também já um biodigestor que foi proposto já no evento passado. E aí vocês fazem essa exposição, dizem por quê, apresentam uma solução e que seja sustentável, né? Sem dúvida. Sustentável. E eu queria também dizer que façam um vídeo, né? E trazer essa ideia do que você está apresentando, ela é muito importante. Secretária Sandra Monteiro, titular da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, obrigado pela gentileza de nos visitar e falar sobre esses projetos, sobre essas ações da Secretaria, e fique sempre à disposição aqui da Rádio Jovem Pan News. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço, eu convido a todos e a todas. A Secretaria, ela tem apresentado, pelo menos aqui em Fortaleza, um ambiente muito favorável para que a gente avance na educação como modo de transformar vidas, e eu já convido a todos vocês para a Feira do Conhecimento, é aberto, formem caravanas, e aí quem serão os vencedores do Ceará Faz Ciência e também do Salão do Inventor vão estar lá mostrando, né, isso. E também temos novidades da paleontologia, do Cariri, que está trazendo também fósseis para integrar essa feira, e aí a gente pode ter depois um espaço para falar dela. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigado, secretária Sandra Monteiro. 10h26, nossa primeira parada do Pan News em Revista, primeira edição, e voltamos daqui a pouco. Rádio Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. A rede da informação. Pan News em Revista. Oferecimento Totaline, a loja de fábrica da Midea Carrier, completa para você. Oi, gente, aqui é o Tadeu Schmidt. Eu queria contar que a Midea é uma das maiores marcas de eletrodomésticos do mundo. E deixa tudo do meu jeito. É a minha ideia de ar-condicionado, de geladeira, de air fryer, de máquina de lavar e de vários outros produtos surpreendentes. Midea, a minha ideia de casa. Todos esses produtos você encontra na Totaline, loja de fábrica da Midea Carrier. Estamos na Rua Barão do Rio Branco 2233 ou pelo WhatsApp 0800 555 4466. Vem curtir, mergulhar, vem jogar, vem pro mar. Incomparável é viver. Bela Vista, Aquiraz, Riviera. Lotes de alto padrão prontos para construir com vista para o campo de golfe e para o mar, com 1 ano de acesso grátis ao Riviera Beach Club. Acesse belavistariviera.com.br. Bela Vista Riviera é um nome fantasia para os lotes unifamiliares do condomínio Aquiraz Riviera, que está concluído e registrado sobre o R2, na matrícula 1568, do cartório Joaquim Pereira, terceiro ofício da comarca de Aquiraz, Ceará. Se você busca informação de qualidade em tempo real, a Jovem Pan News Fortaleza 92,9 FM é a sua rádio ideal. A emissora do Grupo Cidade de Comunicação tem como compromisso levar as notícias mais relevantes do Ceará, do Brasil e do mundo para os cearenses. Sintonize na Jovem Pan News Fortaleza 92,9 FM, sua rede da informação. News. No café, no almoço, no lanche ou no jantar, nesses momentos, Tijuca Alimentos, Tijuca, Tijuca, frango e ovo é Tijuca, 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 frango e ovo é Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. A Enel está trabalhando no Ceará especialmente para estar mais próxima de você. E para te atender cada vez melhor, com mais conforto e agilidade, está investindo nas lojas e na digitalização de serviços. Neste ano, mais de 80 pontos de atendimento serão modernizados no Ceará. É a Enel mais perto de você. Saiba mais em enel.com.br. Pan News em Revista. 10h29, já de volta no Pan News em Revista, primeira edição, para falar que o número de denúncias por maus tratos contra animais vem crescendo aqui em Fortaleza. A delegacia especializada no combate a esse tipo de crime registra uma média de 10 denúncias por dia.
A repórter Caroline Farias conversou com o delegado titular Wilson Camelo sobre esse assunto. Criada em 2018, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente é a unidade policial especializada em apurar os crimes que violam a lei. Cerca de 12 agentes de segurança trabalham no combate aos maus-tratos. Ela tem atuação em todo o estado do Ceará, mas especificamente na capital e região metropolitana. Este ano a gente completou 6 anos de criação. No último dia 30, a Polícia Civil prendeu, após uma denúncia anônima, um homem de 34 anos por crime de maus-tratos a animais. O caso aconteceu no bairro São Cristóvão, em Fortaleza. Ao todo, de janeiro até agora, 33 casos foram autuados, sendo 4 em flagrante. A gente atua em todas as áreas, né, de combate aos crimes ambientais, desde crimes contra a flora, crimes contra a fauna, mas uma tendência maior que a gente tem atuado é crimes contra os animais, né, crimes de maus-tratos especificamente, a exemplo desse que ocorreu segunda-feira, né, quando prendemos em flagrante esse professor de inglês de 34 anos que mantinha em cativeiro 2 animais em uma situação muito precária. A Lei 14.064, também conhecida como Lei Sanção, aumentou a pena para maus-tratos a cães e gatos, passando de 3 meses a 1 ano de detenção para 2 a 5 anos de reclusão. A lei também prevê multa e a proibição da guarda do animal. A pena pode ser aumentada em até 1/3 se o crime resultar na morte do animal. São considerados maus-tratos ações e omissões que provoquem dor ou sofrimento aos bichos. São exemplos de delitos manter animais em um número acima da capacidade do local ou em lugares insalubres, além de realizar agressões físicas ou a submissão dos animais a esforços físicos excessivos. Mirla atua há 10 anos na defesa e proteção animal. Com a ajuda dela, os bichos são resgatados, tratados e ficam à espera de um novo lar. Atualmente, 20 animais resgatados estão na casa da Mirla, que faz esse trabalho com muita dedicação. A gente atua salvando esses animais, cuidando deles, colocando eles para adoção. E já foram vários animais que passaram pelo meu lar temporário, que já foram adotados, estão super bem, maravilhosos. Tenho acompanhado todas as adoções, porque é muito importante essa questão do acompanhamento. E também as doações que a gente recebe. Isso é muito importante para o nosso trabalho poder continuar, porque são vários voluntários, mas sozinhos a gente não tem como fazer esse trabalho. Então, a gente precisa das doações. Caroline Farias para a Jovem Pan News Fortaleza. Obrigado pelas informações, Caroline Farias. 10h32, mais uma parada e voltamos na sequência. Rádio Jovem Pan News Fortaleza, 92,9. A rede da informação. Muda seu mood, não prescinde de lá pra cá. Mudar não é trocar a paisagem, mudar é ter um novo olhar. Mudar é o que faz você crescer. Mudar é viver, mudar é viver. A Mude é uma empresa da Moura do B. Acabou de chegar, mas já vem com a mudança que você queria. Mude. Mudar é viver. Mudar é viver. Para superar desafios e se conectar com as soluções do futuro, agora participe do Ceará Tech Summit 24, o maior evento gratuito de inovação do Ceará, onde empresários, startups e investidores se encontram para impulsionar ideias, negócios e oportunidades. De 23 a 25 de outubro no Centro de Eventos do Ceará. Inscreva-se já em stssebrae.com.br. STS 24, conectando inovação, mercado e você. Realização Sebrae Startups. Jovem Pan News. E a hora? Oferecimento Totaline, a loja de fábrica da Midea Carrier. Completa para você. 10h33. Aniversário Acal 70 anos! Chegou o Aniversário Acal 70 anos com ofertas imperdíveis para sua reforma ou construção. Comemore, compre e ganhe. A cada R$1 você ganha 1 ponto e troca por prêmios. Produtos com selo especial têm pontuação em dobro. E mais, ofertas em todos os setores. Tudo em até 10 vezes sem juros. Aniversário Acal 70 anos. A gente realiza com você. Certificado de autorização SPA-ME número 02036291/2024. Brincar de estátua ou de carrinho? Jogar carimba na quadra ou no parquinho? Tia, a gente pode lanchar? Calma!
recreio vai já chegar. Para aprender com amor e carinho, é lá no Cristos que eu vou estudar. Com alegria, seguir meu caminho, vou aprender, crescer e brincar. Colégio Cristos, crescer com valores, aprender com carinho. Matrículas abertas. No coração do Guararapes, nasce uma obra de arte em design e exclusividade. Ao lado, um mall com supermercado, academia e muito mais. Dentro, a maior e mais sofisticada área de lazer da região. Apartamentos com 277 e 235 metros quadrados. Platinum Condominium. Informações 9191-9162. Dias de Souza, construindo dias melhores. Registro de incorporação R08, matrícula número 107.642, registro de imóveis primeira zona. Pan News em Revista. 10 horas e 35 minutos, já de volta no Pan News em Revista, primeira edição dessa quarta-feira, dia 9 de outubro. Eu sou o Luciano Augusto e comigo aqui nos estúdios tem Milton Santiago no comando de áudio. Você pode nos acompanhar com imagens e áudio pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan News Fortaleza. Quem está comandando é Gisele Sena. Lembrando que o nosso número é o 98111-3787. E você pode nos acompanhar também pelo Instagram, @Jovem Pan News Fortaleza. E agora mais uma rodada de destaques. Um policial penal foi baleado ao sair de um campo de futebol localizado no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza. O agente de segurança saía do local com o filho pequeno quando foi surpreendido por homens armados que realizaram os disparos. O PM foi atingido por 3 tiros e um deles atingiu a criança na mão. A Polícia Civil agora vai investigar se o policial foi vítima de alguma tentativa de assalto ou execução. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. A criança foi atendida em uma unidade de pronto atendimento e passa bem. Cerca de 2 toneladas de maconha foram apreendidas nesta terça-feira em Caucaia. A apreensão aconteceu no bairro Conjunto Metropolitano e foi realizada pela Polícia Militar. A Secretaria da Segurança Pública não informou se alguém foi preso com a droga. A apreensão foi realizada pelo Comando de Policiamento de Choque, o BP-Choque. A Polícia Federal apreendeu mais de R$2 milhões durante os trabalhos no primeiro turno da Operação Eleições 2024 no Ceará. Os principais crimes registrados foram compra de votos e corrupção eleitoral, além de fatos relacionados ao abuso do poder econômico e distribuição irregular de combustível. Apesar do término do primeiro turno, a PF esclarece que as ações investigativas continuam, muitas delas decorrentes de prisões e apreensões ocorridas ao longo do período eleitoral e que certamente resultarão em novas medidas operacionais em breve. E a última informação dessa rodada de destaques: o assassinato do líder comunitário José Maria Filho, o Zé Maria do Tomé, vai ser levado a júri popular hoje no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. Zé Maria foi morto com 25 tiros no município de Limoeiro do Norte há mais de 14 anos por conta de sua atuação contra a prática de pulverização aérea de agrotóxicos. O acusado de envolvimento na morte de Zé Maria é o agricultor Francisco Marcos Lima Barros. Segundo a investigação, Marcos Lima teria repassado ao executor do crime informações sobre a localização e hábitos de Zé Maria para ajudar na emboscada. 10 horas e 38 minutos. Dez horas e 38 minutos, o Pan News em Revista, primeira edição, fala agora sobre um levantamento que foi divulgado da Transparência Salarial, um relatório que trouxe à tona um dado bastante positivo aqui para o estado do Ceará. O estado apresenta a menor desigualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. Esse resultado é fruto de um conjunto de ações e políticas públicas implementadas ao longo dos anos para promover a igualdade de gênero no mercado de trabalho. Sobre esse assunto, nós estamos em linha agora com o chefe de fiscalização do trabalho no Ceará, Dr. Luiz Freitas, que gentilmente atendeu o nosso convite para falar sobre esse assunto. Dr. Luiz, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Jovem Pan News. Bom dia a todos os ouvintes. Doutor Luiz, prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Qual a situação atual? Como é que o senhor analisa esse relatório atualizado e divulgado agora recentemente?
Bom, primeiro tem que dizer que esse relatório traz uma coisa nova, né, no nosso ordenamento jurídico, na nossa lei trabalhista, que é deixar transparente para o público em geral as empresas com mais de 100 empregados, aquelas que praticam ou não a desigualdade salarial. E qual foi o dado mais positivo para o Ceará? É que, em relação ao Brasil, a desigualdade salarial no Ceará ela é menor. Está em torno aí de 9%, enquanto no resto do Brasil chega a quase 20% ou pouco mais de 20%. Então, o que acontece? A gente tem hoje uma transparência, uma facilidade de verificar quem cumpre ou quem não cumpre a legislação trabalhista. Esse relatório, doutor Luiz, apresenta quais são os setores da economia cearense que apresentaram os menores índices de desigualdade salarial? Sim, na verdade apresenta como aqui o forte é o comércio, né, e o serviço, né? Então, na área de comércio e serviço foi um pouco menor. Agora, uma coisa tem que deixar claro também, né? A gente tem aqui uma faixa salarial não muito alta. Sim. E quando as faixas salariais são muito baixas, o que acontece? É muito comum todo mundo ganhar igual. Porque essa disparidade de salário é mais na parte mais alta da hierarquia das empresas, né? Então, na parte mais baixa a gente não tem, né? Na parte operacional que a gente chama, não tem muita desigualdade. Doutor Luiz, como é que o trabalho de fiscalização tem contribuído para a redução dessa desigualdade salarial aqui no Ceará, por exemplo? Pronto, uma outra coisa importante tem que ser dita, essa lei trouxe uma novidade, que é um aspecto das multas mais pesadas para aqueles que descumprem essa questão da igualdade salarial. Né? O trabalhador que tem desigualdade salarial, a empresa pode ser autuada, multada, em 10 vezes o valor do salário que o trabalhador teria direito. E o fato de não publicar esse relatório de transparência, a multa pode chegar a 3% do valor da folha de pagamento, ou chegando no máximo a 100 salários mínimos. Ou seja, essas multas elas foram aumentadas consideravelmente, exatamente para que force, né, algumas empresas que ainda teimam em pagar salários iguais a que ajeitem essa situação. Mas a fiscalização vai ocorrer de forma toda eletrônica, através do domicílio eletrônico trabalhista. Para que a gente possa entender melhor, doutor Luiz, com que frequência que essas empresas cearenses são fiscalizadas, principalmente com relação à questão dessa igualdade salarial? Pronto, com essa publicação do segundo ciclo, que são 2 ciclos, teve um em março e outro agora em setembro, né? Foram 2 publicações, 2 relatórios. A fiscalização com certeza vai acontecer antes do próximo ciclo, que é março do próximo ano. Então, não havia essa frequência de fiscalização. Na verdade, não havia, até porque nós temos um quadro reduzido de auditores. E essa lei trouxe a possibilidade dessa fiscalização ser toda eletrônica. E é o que vai acontecer, ou seja, as empresas que não estão cumprindo a lei serão notificadas de forma eletrônica a responderem também de forma eletrônica. E em caso de não cumprimento, aí sim serão aplicadas as autuações. Doutor Luiz, tem meta para reduzir ainda mais essa desigualdade salarial aqui no Ceará nos próximos anos? Como é que a equipe trabalha com relação a esse objetivo? Como é que funciona isso, para que a gente possa entender essa questão futura, no caso? De forma muito sincera, a meta é que a gente zere totalmente essa desigualdade. A gente sabe que isso às vezes não se consegue, porque existe uma questão cultural ainda muito forte que tem que ser derrubada, né? Mas o nosso Ministério tem uma meta de que isso seja zerado o mais breve possível. Ou seja, cada relatório que se publica é para ter menos desigualdade. Por exemplo, é para ter havido um avanço do segundo em relação ao primeiro. Talvez não tenha tido porque não houve fiscalização entre o primeiro e o segundo, por uma questão de sistema que não funcionou. Ainda estava em andamento o sistema, agora já está pronto. Do segundo para o terceiro, sim. Qual é a nossa ideia? Que aos poucos isso vai avançando, mas a meta é que seja zerada essa desigualdade, porque não tem mais sentido no século XXI, homens e mulheres estão fazendo a mesma função, ganhar salário diferente, não tem sentido. Agora, por exemplo, doutor Luiz, em empresas de menor porte, que na maioria das vezes não tem nem plano de cargos e salários, fica mais difícil ainda, né, colocar esse tipo de estatística visível? Sim, e agora você tocou num assunto importante. Apesar das empresas pequenas, abaixo de 100 empregados, não serem obrigadas a ter essa transparência, elas são obrigadas a praticar a igualdade. Isso tem que deixar muito claro. Não é porque eu sou pequeno, eu estou desobrigado dessa declaração. Ok, você está desobrigado do relatório, mas você não está desobrigado de cumprir a legislação. Mas eu concordo que é mais difícil ainda. Essas empresas, em regra, não têm, às vezes, um RH. Foi detectado que só 50% das empresas têm plano de cargo e salário, ou seja, é muito pequeno. Não que seja uma obrigação, não existe essa obrigação de ter plano de cargo e salário, mas é uma situação que melhora a situação dos empregados, né? Melhora a vida dos empregados em termos salariais. E você pode conversar, por exemplo, numa empresa no nível 1, auxiliar de alguma coisa no nível 1 e subir aos poucos dentro da empresa. Mas para a pequena isso é mais difícil, né? Aí a pequena não está desobrigada de cumprir a lei. Com certeza tem que cumprir. Nós podemos falar, doutor Luiz, que nesse caso, as principais dificuldades encontradas pelos senhores nessa coleta e análise de dados está
exatamente nessa questão das pequenas empresas de menor porte, por conta dessa falta de dados de remuneração das mulheres, está nesse centro aí que está a maior dificuldade de vocês, a fiscalização, ou não? Pronto. Não, na verdade é assim, o relatório ele aumenta a transparência, é bem verdade, né? E, aliás, esse relatório de transparência serve para um monte de coisa, como, por exemplo, para empréstimos bancários futuramente de bancos oficiais do governo, para investimentos estrangeiros, enfim, esse relatório de transparência ele vai servir para muita coisa. Agora, o pequeno, a fiscalização tem como pegar essa desigualdade? Tem. Basta cruzar os dados do E-Social, que é aqueles dados em que tem salário, que tem cargos, enfim, tem se é homem, se é mulher, se é deficiente, se é negro, se é branco. Então, esses dados já tem, é só a questão de cruzar, de usar a tecnologia para fazer isso. Agora, doutor Luiz, tem que mudar muito ainda, não é? A cultura organizacional das empresas para promover essa equidade de gênero no ambiente de trabalho, não é verdade? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Essa política precisa mudar, essa cultura, na verdade, né? Precisa mudar. E uma coisa que foi detectada nesse relatório, se você me permite, foi o seguinte: detectou-se que mulher faz menos horas extras do que homem. Sabe por quê? Sim. Porque ainda é muito forte a cultura de que a mulher tem que ir para casa mais cedo para cuidar de filho e cuidar de casa. Isso foi descoberto nesse relatório. Que mulheres fazem menos horas extras do que homens. Não que ninguém é obrigado a fazer hora extra, claro, só faz hora extra se houver um acordo com o empregador. Mas mulheres fazem menos porque tem que ir mais cedo para casa. Então, isso já é uma desigualdade de gênero. Na verdade, as funções domésticas têm que ser divididas em partes iguais com homens e mulheres. Não pode ficar só a cargo das mulheres. Doutor Luiz Freitas, chefe da fiscalização do trabalho no Ceará, só para encerrar, queria que o senhor fizesse um balanço rápido desse relatório de transparência salarial e, principalmente, passasse uma mensagem agora para as empresas, não só de pequeno porte, como onde nós comentamos agora há pouco, que está aí uma espécie de gargalo, não é isso, com relação a essa obtenção de dados. Queria que o senhor passasse agora uma orientação para essas empresas aqui do estado do Ceará com relação a esse tema de extrema importância, que é ainda essa existência de desigualdade salarial entre homens e mulheres. Pronto, o principal recado para as empresas é que não se pode praticar desigualdade salarial. Isso está na Constituição, está nas convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, ou seja, está na CLT. Então, isso não é uma novidade. O que é novidade é esse relatório de transparência, que o nome já está dizendo, deixando transparente quem pratica e quem não pratica. Então, as empresas têm que se adequar à legislação. As multas subiram bastante, portanto, tem que haver uma adequação. Não espere a fiscalização chegar. Já, se está praticando desigualdade, já cuide em fazer um plano para acabar com essa desigualdade. Para o pequeno trabalhador, para o pequeno empresário também, ele tem que estar tendo atenção de que tem que praticar essa igualdade. Ele não pode, porque eu sou pequeno, eu posso praticar desigualdade. Também não. A fiscalização tem como visualizar isso, com relatório ou sem relatório. De novo, o relatório deixa transparente quem faz e quem não faz. Mas aquele pequeno também pode ser realmente adequado. E, por fim, que essa legislação veio para ficar. Não, apesar de muitas ações na Justiça, muitas ações foram derrubadas pela AGU, pela Advocacia da União. Então, está firme e forte a legislação e a prática da igualdade já existe há muito tempo, não é de hoje, né? Tem que se praticar a igualdade entre gêneros. Muito obrigado, doutor Luiz Freitas. Bom trabalho para todos. Muito obrigado. Obrigado também. Bom dia. Bom dia. 10 horas e 47 minutos, mudando agora de assunto para falar sobre saúde, porque hoje é lembrado o Dia do Atletismo. E além de homenagear os atletas, é um momento para incentivar exatamente a prática esportiva em todas as idades. Até porque o atletismo é uma das modalidades mais antigas e completas. É acessível, é democrática e oferece vários benefícios à saúde física e mental, além de um grande aliado das doenças cardíacas. E é exatamente sobre esse assunto que nós conversamos com o médico Glauber Vasconcelos. Ele é cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Ceará, e vai falar agora qual a relação que existe entre a prática regular de atletismo e outras atividades físicas e a redução do risco de doenças cardiovasculares como o infarto e o AVC. A prática regular de atletismo, assim como de outras atividades aeróbicas, contribuem significativamente para a prevenção de doenças cardiovasculares, como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, o AVC. O exercício melhora o condicionamento físico ao aumentar a capacidade cardíaca e pulmonar, fazendo com que o coração bombeie sangue de maneira mais eficiente e reduzindo a sobrecarga cardíaca. Além disso, o treinamento aeróbico induz adaptações metabólicas que melhoram o perfil lipídico, que é o colesterol, reduzindo o mau colesterol, que é o LDL, e aumentando o bom colesterol, que é o HDL.
Isso diminui a formação de placas ateroscleróticas nas artérias, que é um dos principais fatores que levam ao infarto e ao AVC. O exercício regular contribui também para a redução da pressão arterial e para a manutenção do peso corporal, o que reduz a sobrecarga sobre o sistema cardiovascular. Há ainda o benefício do controle dos níveis de glicose, açúcar no sangue, o que é essencial para a prevenção de complicações dos pequenos e dos grandes vasos em pacientes diabéticos. De modo geral, essas adaptações cardiovasculares e metabólicas se combinam para diminuir o risco de eventos cardiovasculares, inclusive em pessoas com fatores de riscos já estabelecidos. O cardiologista esclarece ainda qual a intensidade e a frequência ideais da prática de atletismo para obter os benefícios cardiovasculares. Para a promoção de benefícios cardiovasculares, a recomendação ideal é a prática de exercícios aeróbios de intensidade moderada, como corrida leve, caminhada rápida ou trote, ou por pelo menos 150 minutos por semana, distribuídos em sessões de 30 a 60 minutos por dia, durante pelo menos 5 dias na semana. Alternativamente, exercícios vigorosos, como corrida mais intensa, por 75 minutos por semana, também são eficazes para promover a saúde cardiovascular. A intensidade ideal deve ser medida pela percepção de esforço ou pela frequência cardíaca. Um parâmetro comum é que durante exercícios moderados a pessoa consiga conversar, mas não consiga cantar uma música inteira sem parar para respirar. Nos exercícios vigorosos, a fala torna-se mais difícil. O parâmetro que podemos utilizar também é a frequência cardíaca, daí a necessidade de uma avaliação com o seu médico cardiologista para poder calcular assim a sua frequência cardíaca máxima e a partir da sua frequência cardíaca máxima você poder realizar a atividade física com base na sua frequência cardíaca. Torna-se, assim, o exercício mais eficaz. Dr. Glauber explica ainda se existem restrições para a prática de atletismo em pessoas com doenças cardíacas. Existem restrições para a prática de atletismo em pessoas com doenças cardíacas e essas devem ser individualizadas de acordo com a gravidade da condição. Para indivíduos com doenças cardíacas descompensadas, como insuficiência cardíaca grave, angina instável ou mesmo arritmias complexas, a prática de exercícios intensos como atletismo pode aumentar o risco de eventos adversos, o risco de complicações e morte. Em pacientes com estenose aórtica grave, por exemplo, o esforço físico pode sobrecarregar o ventrículo, a parte do lado esquerdo do coração, levando ao desmaio e até mesmo à morte súbita. Pacientes que passaram por intervenções cirúrgicas como ponte de safena, implante de stents, devem iniciar atividade física sob supervisão médica em programas de reabilitação cardíaca. Mesmo em pacientes em condições controladas, a prática de exercícios físicos deve ser feita de maneira progressiva, com um aumento gradual da intensidade, e aqueles com insuficiência cardíaca leve a moderada podem se beneficiar de exercícios aeróbicos supervisionados, enquanto exercícios vigorosos devem ser evitados. Mas como identificar os sinais de que a atividade física está sendo excessiva e que pode prejudicar o coração? O médico detalha. A prática excessiva de atividades físicas podem resultar em sinais que indicam a sobrecarga cardíaca, como fadiga persistente, palpitações frequentes, que é a sensação de batimento cardíaco irregular, dor no peito ou desconforto no peito, falta de ar desproporcional ao nível de esforço, tontura ou mesmo episódios de desmaios. Esses sinais podem sugerir que o coração está sendo sobrecarregado e incapaz de fornecer adequadamente o fluxo sanguíneo durante o exercício. Outros sinais mais sutis incluem a dificuldade de recuperação da frequência cardíaca após o exercício, quando ela demora a retornar ao nível basal, o que indica uma resposta inadequada do sistema cardiovascular ao esforço. A prática crônica e excessiva de exercícios sem tempo adequado para a recuperação também pode levar a uma síndrome cardíaca, a doença cardíaca, que além de afetar o sistema imunológico, pode provocar arritmias ou até insuficiência cardíaca. Indivíduos com histórico de doença cardíaca devem monitorar a frequência cardíaca e os sintomas e ajustar o treinamento de acordo com a orientação médica. O cardiologista também chama a atenção da importância do acompanhamento médico para quem está começando a prática de atividades físicas, especialmente para aquelas pessoas com histórico familiar de doenças cardiovasculares. O acompanhamento médico é crucial para quem inicia a prática de atividades físicas.
sobretudo para pessoas com histórico familiar de doenças cardiovasculares, porque permite uma avaliação completa dos fatores de risco e da saúde geral do paciente. A realização de um check-up cardiovascular, incluindo exames como o eletrocardiograma, o ecocardiograma ou mesmo o teste de esteira, que é o teste ergométrico, pode identificar alterações cardíacas subclínicas ou silenciosas que aumentam o risco de evento durante o exercício. Pessoas com histórico familiar de infarto precoce, hipertensão arterial, colesterol alto, têm maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares, mesmo que não apresentem sintomas evidentes. O acompanhamento médico permite personalizar o programa de exercícios, ajustando a intensidade e a frequência à capacidade individual e à condição clínica de cada pessoa. Isso é especialmente importante para prevenir complicações e maximizar os benefícios da atividade física, garantindo que o exercício seja seguro e eficaz. 10 horas e 55 minutos e para fechar o Pan News em Revista, primeira edição dessa quarta-feira, vamos falar sobre eleições 2024, porque os eleitores de Fortaleza e de Caucaia vão voltar às urnas no próximo dia 27, ou seja, são 3 semanas para confirmar o voto do primeiro turno ou analisar novas propostas e escolher um novo candidato. A Josi Freitas fala agora sobre esse assunto e inclusive conversou com o advogado Fernandes Neto, que é presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Ceará. 3 semanas após o primeiro turno, eleitores de 2 municípios cearenses voltam às urnas para escolher o prefeito e vice-prefeito. Segundo a Constituição brasileira, o primeiro turno acontece sempre no primeiro domingo de outubro. E o segundo turno se dá no último domingo de outubro, que nesse caso será no dia 27, dia 27 de outubro deste ano. A campanha para o segundo turno iniciou na última segunda-feira e, de acordo com o TRE, segue até o dia 26 de outubro, um dia antes da eleição. Momento em que os candidatos vão investir ainda mais em propaganda. Para isso, só poderão gastar até 40% do orçamento utilizado no primeiro turno. No caso do Ceará, apenas os municípios de Fortaleza e Caucaia terão segundo turno. A nova votação deve acontecer em cerca de 103 cidades do país, segundo o TSE. Seu Francisco, que estava no hospital, não conseguiu votar no último domingo. Mas o senhor chegou a justificar ou só faltou, vai tentar justificar depois? É isso que eu quero saber, eu tenho que procurar o TRE para saber se é preciso eu justificar primeiro para poder votar no segundo turno, né? A lei prevê até 60 dias para essa justificativa, então ele pode votar normalmente, independente do primeiro voto, não ter dado o primeiro voto no primeiro turno, né? Pode fazer, mas terá sim que justificar a votação que faltou. Além das dúvidas dos eleitores, as autoridades policiais estão de olho nos crimes envolvendo os políticos. Segundo o balanço da Polícia Federal, entre agosto e setembro foram cumpridos 83 mandatos de busca e apreensão. 85 pessoas foram conduzidas à delegacia. Mais de R$2 milhões em espécie foram apreendidos. Os principais crimes registrados no período foram a compra de votos e corrupção eleitoral. 10 horas e 54 minutos e fechamos por aqui o Pan News em Revista, primeira edição dessa quarta-feira. Lembrando que o Tiago Lima chega às 4 da tarde com a edição número 2. A você uma excelente quarta, eu sou o Luciano Augusto, a gente se encontra amanhã às 8 horas no Jornal da Manhã. Daqui a pouco tem toda a equipe desportiva aqui da Jovem Pan News no Bate-Bola da Pan.